Hello, everybody! Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Bom, hoje nas próximas aulas nós faremos algumas revisões sobre os tempos verbais na língua inglesa. Começaremos hoje com o Simple Present. Vamos lá? Let's go! Então, qual é esse tempo verbal chamado Simple Present? Então, o Simple Present nada mais é do que o equivalente ao presente do modo indicativo na língua portuguesa. E assim como acontece também na língua portuguesa, a gente usa o Simple Present para ações habituais e a gente também usa para expressar verdades universais, sentimentos, desejos, opiniões e preferências. Vamos dar uma olhadinha em alguns exemplos para que a gente possa perceber um pouco melhor sobre o uso desse tempo verbal. Bom, então para que a gente possa entender um pouco mais sobre esse tempo verbal, eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês. They go to school every day. Então, eles vão à escola todos os dias. We always travel in December. Nós sempre viajamos em dezembro. Então, essas duas frases, eles vão à escola todos os dias e nós sempre viajamos em dezembro, são exemplos do uso do present simple para representar ações habituais. She sings very well. Ela canta muito bem. Babies cry. Bebês choram. Já essas duas outras frases representam o uso do present simple para indicar opiniões, preferências e verdades universais. Então, aqui nós temos exatamente o uso do tempo presente, do present simple, das duas formas apresentadas anteriormente. Ok, então, como usar o simple present na língua inglesa? Então, vamos ver qual é a regra geral. A regra geral é a seguinte: para representar o presente, usa-se o verbo na mesma forma do infinitivo, mas sem o to. Vamos dar uma olhadinha como é que funciona isso. Então, vou pegar, por exemplo, o verbo to dance, dançar. Então, essa aqui é a versão que a gente vê do verbo no infinitivo. Então, como eu vou montar uma frase no simple present, no tempo presente, usando esse verbo? Então, por exemplo, we dance every night. Então, nós dançamos toda noite. Então, a gente vai pegar o verbo da mesma forma que ele está lá no infinitivo. A gente vai tirar o to e a gente vai usar ele na frase. Bem simples, ok? O simple present, ele tem uma particularidade. Qual seria essa? A particularidade é que toda vez que eu tiver uma frase, que eu estiver com um contexto em que eu estiver usando a terceira pessoa do singular, ou seja, ele, ela, he, she, it, eu vou não só usar o verbo no infinitivo, da mesma forma que eu uso no infinitivo. Eu vou acrescentar um S ao final desse verbo. Mas atenção, só vou fazer isso na terceira pessoa do singular, quando eu estiver falando ele, ela, ok? Ou pode ser o nome de alguém, mas sempre representando esse nome, ele ou ela. Ou seja, se eu posso substituir por ele ou ela, está na terceira pessoa do singular. Então, vamos ver aqui o exemplo, mais uma vez com o verbo to dance, mas aí eu coloquei ali como o sujeito, ou seja, a pessoa que está fazendo a ação, ela, diferente na frase anterior, que era nós, então nessa frase, ela. Então, o que acontece com o verbo? Eu acrescento o S ali no final. Então, a frase fica, she dances every night. Ela dança todas as noites. Depois da regra geral, a gente vai para os casos específicos. Eles não são muitos, mas é muito importante que a gente se atente a eles. O primeiro caso específico é o seguinte: lembrando, sempre na terceira pessoa do singular. Nas outras pessoas não muda nada, você vai usar o verbo da mesma forma que você usa ele no infinitivo, tá? Então, na terceira pessoa do singular. Nos verbos terminados em o, ss, ch, sh e x, acrescenta-se s. ES. Então, lembra que a gente viu lá que
aqui, na terceira pessoa do singular, a gente acrescenta o S? Então, nesses verbos especificamente, a gente não vai acrescentar S apenas. A gente vai acrescentar ES. Então, vamos dar uma olhadinha aqui nos nossos exemplos. To teach. He teaches math. Então, o verbo é ensinar, ele ensina matemática. Então, ele, terceira pessoa do singular. To kiss. Mary kisses her son every night. Então, o verbo é beijar. Mary beija seu filho todas as noites. Terceira pessoa do singular. To go. Paul goes to school by bus. Então, o terceiro verbo, to go, é ir. Paul vai à escola de ônibus. Então, aqui, coloquei um exemplo, para 3 exemplos, né? Não coloquei das 5 terminações, não acho necessário, já que a regra é a mesma. Então, se os verbos terminarem em O, SS, CH, SH ou X, em vez de acrescentar só o S, você vai acrescentar ES. Outro caso específico é quando o verbo termina em Y. Nesse caso, a gente tem que ficar bem atento a uma coisa, a letra que vem antes do Y. Então, vamos lá. Nos verbos terminados em Y, precedidos de consoante, ou seja, que antes do Y vem uma consoante, retira-se o Y e acrescenta-se IES. Então, a última letra do verbo é Y. Antes desse Y veio uma consoante. Então, a gente vai tirar esse Y e no lugar dele colocar IES. Vamos ver o exemplo. To study. John studies English on Mondays. Então, o verbo estudar. John estuda inglês às segundas-feiras. Então, o verbo estudar termina com Y. Antes do Y vem a letra D, que é uma consoante. Então, a gente tira o Y e no lugar coloca IES. Se nós vimos os casos dos verbos terminados em Y e que antes vem consoante, quer dizer que a regra para os verbos que terminam em Y e que antes vem uma vogal é diferente, certo? Então, é isso mesmo. Então, no caso dos verbos terminados em Y e que são precedidos de vogal, usa-se a regra geral. Qual é a regra geral? Acrescenta-se o S. Então, diferente da regra anterior, a gente não vai tirar nada, a gente não vai mudar nada, a gente vai apenas acrescentar o S. Mas fiquem atentos, apenas no caso do Y, de antes do Y, vira uma vogal, ok? Então, vamos ver o exemplo. To play. The cat plays with a ball. Então, o verbo aí, play, esse verbo play, ele tem múltiplos significados, né? Nessa frase, ele tá querendo dizer brincar, jogar, ok? Então, o gato brinca, joga com a bola. Então, play termina com Y. Antes do Y vem uma letra A, que é uma vogal. Então, a gente apenas acrescenta o S, sem fazer nenhuma outra mudança. Agora que já aprendemos um pouquinho sobre o Simple Present, que já vimos aí as principais regras, são poucas, né? Só não esquecer que a gente está falando só da terceira pessoa do singular. Então, agora a gente vai fazer um exercício. Let's do it! No texto a seguir, todos os verbos que estão no Simple Present encontram-se em destaque. Então, vocês verão que eu coloquei os verbos em negrito e sublinhados, esses verbos que vocês têm que se atentar, ok? Leia e observe se é necessário fazer algum tipo de mudança para tornar o texto adequado às regras aprendidas, reescrevendo todo o texto de forma a torná-lo correto. Então, vocês vão reescrever esse texto, escrever no caderno de vocês esse texto, porém, toda vez que tiver um desses verbos que está em destaque, vocês vão pensar se aquele verbo está colocado da maneira correta, ou seja, será que a gente deixou de aplicar alguma das regrinhas aprendidas lá? Então, lembrem-se principalmente de duas coisas. Primeiro, se o sujeito daquela frase, o sujeito que está ligado àquele verbo, está na terceira pessoa do singular, porque se não estiver, o verbo vai ficar da mesma forma. Segunda questão, se o verbo termina de uma forma
que a gente viu anteriormente. Se ele vai seguir a regra geral, se ele termina em SS, se ele termina em Y, como é que funciona esse verbo, ok? Vamos ao texto? Annie liked to walk on the mountain. During the week, she'd wake up early and go for a small walk. She usually go with her father and brother. She'd like to get some fresh air. Annie lived in the city. She always take the bus at 8:30 a.m. and arrived at school at 9 a.m. Her father take his car and go to town to work. He worked at a clinic. He loved animals. Annie and her family like to go to the mountain on the weekend and see the animals. Annie stayed there for about 3 hours with them. Annie's family loved nature. Bom, após a leitura do texto, espero que vocês consigam fazer o exercício. Tudo bem? Então, agradeço a atenção de todos vocês. Muito obrigada. Se tiverem alguma dúvida, é só deixar nos comentários. Bye, bye!